Existe uma diferença, e essa é a principal diferença entre um tolo e um sábio. A grande diferença é que o tolo, ele tem um olhar voltado para si. E o sábio, ele tem um olhar voltado mais ao seu redor. Ele consegue ouvir mais as pessoas, perceber mais, enxergar mais. Essa é a diferença que eu quero te mostrar. Já dizia Mark Twain que jamais discuta com um tolo. Pode ser que as pessoas não consigam perceber a diferença. O motivo é bem simples. O tolo, por sua natureza, ele é prisioneiro de si mesmo. Ele é tão prisioneiro que a sua voz é a única coisa que ele consegue escutar enquanto o outro fala. Por isso que a gente não tem que perder o nosso tempo tentando explicar as coisas para pessoas tolas, porque esses tipos de pessoas não vão nos escutar. Não adianta. A capacidade deles de ouvir e se esforçar, sabe, para entender o outro, não é um hábito que é cultivado dentro dele. É por isso que em Provérbios 18:2, Salomão dizia: o tolo não tem o prazer no entendimento, mas sim de expor os seus próprios pensamentos. E essa insensibilidade que o tolo tem não é resolvido tão fácil assim com um aparelho de ouvido, vamos colocar. Esse fascínio que ele tem, exagerado por si mesmo, que é o problema. E isso, ele não está acostumado a refletir seriamente sobre as suas ideias. O tolo, ele não tem interesse pelo entendimento, porque ele sabe que se ele começar a agir dessa forma, essa tarefa vai exigir certa desconfiança dele mesmo. E por que desconfiar dele mesmo se ele está sempre certo? Essa autodesconfiança é um ato humilde que o sábio carrega e não um tolo. E é, acima de tudo, uma capacidade de pensar sobre nós mesmos, sobre nossas próprias ideias. Essa é a ideia de um sábio, confrontando as suas próprias ideias, suspeitando de si mesmo, suspeitando que não é o que parece ser, que talvez possa ser outra coisa. E isso é o que falta no tolo, justamente esse gesto humilde, pois ele carece desse entendimento de que as suas ideias podem não ser tão originais, não são únicas nessa terra. O sábio, ele tem essa capacidade de conseguir olhar ao redor, ouvir a voz da sabedoria, ouvir quem detém a sabedoria, internalizar isso, entender e seguir. Mas o tolo, ele está tão cego, tão fechado dentro de uma caverna, porque numa caverna nós não temos luz, nós não temos praticamente vida ali dentro. É só você e você. Você e os seus pensamentos, você e o seu ponto de vista. Isso te torna egoísta, isso te torna um tolo. Preste bem atenção nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas palavras, porque tudo isso, você pode não ser um tolo agora por completo, mas pouco a pouco você vai se tornando um sem perceber as suas próprias ações, porque você está seguindo somente os seus pensamentos, você está se fechando. E é engraçado quando as pessoas falam que a religião te deixa fechado, te deixa sem liberdade, ou especificamente falando sobre nós evangélicos, cristãos, que tudo isso nos impõe limites e que são muitas regras e essas coisas, mas a liberdade é bem diferente na vida dos tolos, porque eles não sabem onde está a luz, eles não conseguem enxergar, porque estão presos numa caverna, numa ideia, num pensamento, num vício, algo que o limita, algo que ele não consegue mais viver sem. Isso é estar aprisionado.
Agora o sábio não. O sábio, ele é sábio. Ele detém da sabedoria que vem de Deus. E isso o liberta. Porque o Espírito Santo, quando está presente no nosso coração, ele nos dá o discernimento de saber o que nós estamos fazendo de certo ou de errado, de parar e olhar as nossas ações por outro ângulo, os nossos pensamentos e ações, e perceber que nós podemos estar errando em tal coisa, errando em tal pensamento, em tal ação. E aí sim voltar atrás, pedir perdão e refazer o caminho novamente. Mas o tolo, ele não tem essa capacidade, porque ele acha que o que ele pensa é a verdade. E por muitas e quase todas as vezes, com certeza, ele está errado. Preste bem atenção em como você tem lidado com as suas ações e as suas atitudes. Porque em Eclesiastes 10:12 diz assim: quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz, mas o tolo, ele é destruído pelas suas próprias palavras. Cuidado para você não se destruir. Que o Espírito Santo esteja presente dentro da sua mente. Que nós possamos ser tementes ao Senhor, ouvindo a sua voz, sentindo o Senhor, sentindo a presença, tendo um relacionamento com Ele, abrindo a nossa mente, pensando por vários ângulos. Isso é muito importante. Não seja um tolo, seja sábio na presença de Deus. Amém.